Agora no Repórter MP eu entrevisto João Paulo Dias, ele que é presidente da ANDEP, Associação Mato Grossense das Defensoras e Defensores Públicos. João, defensora já traz aí essa ação afirmativa, questão de gênero. A mulher ela tem uma valorização do lugar que realmente lhe é peculiar, porque a gente está em todos os lugares, a gente tem que ser respeitada por isso na Defensoria Pública. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E a ANDEP também, nós temos lutado pela paridade de gênero. Hoje nós queremos no mínimo 50%. Nem vamos tratar da lei eleitoral, que tem sido natimorta em relação à igualdade, mas a nossa paridade é inserir a mulher no lugar que lhe é de destaque e cabível. Porque a mulher, além de ser polivalente, tem feito muito pela sociedade mato-grossense. Inclusive na ANDEP nós já tivemos 3 presidentas mulheres brilhantes, aguerridas, e também hoje a nossa vice Rosana Leite ocupa esse lugar de destaque. É uma referência estadual e nacional. Portanto, a ANDEP luta e tem orgulho de dizer: a mulher ocupa o lugar de destaque, que é ao lado dos homens e até avante, jamais no papel de subserviente. Quantos anos de Defensoria Pública em Mato Grosso? Bem, nós completamos agora 20 anos, foi lançado inclusive um histórico, que é a história e resgate histórico da Defensoria. 20 anos de muita luta, de muita aguerrida causa e cobrança do governo por igualdade, principalmente porque há 20 anos nós somos a maior obra inacabada do estado de Mato Grosso. Por que obra inacabada? Bem, essa frase surgiu do atual defensor-geral, Dr. Clodoaldo, numa entrevista em que disse por que a Defensoria todos os anos cobra orçamento com um pires na mão. Pires na mão porque nós não temos percentual na LRF, que seria a Lei de Responsabilidade, a lei federal. O Poder Judiciário possui, o Ministério Público possui e a Defensoria não. Por isso que todos os anos, embora nós tenhamos autonomia financeira orçamentária com a emenda de 2004, que foi aquela emenda do Poder Judiciário, do sistema de justiça, da reforma do Judiciário, nós tivemos autonomia, só que todos os anos nós lutamos na LOA para sermos ouvidos, e todas as vezes há uma promessa não cumprida. Por isso que nós dizemos inacabada. Começou, mas não vem a afinco de acordo com o plano de trabalho, que é aquilo que nós precisamos para executar realmente as políticas da sociedade vulnerável. Então isso resultou em o órgão regrediu, a entidade regrediu, questão de ferramentas de trabalho, eu digo no sentido de a Defensoria, ela ampliou em atendimento de trabalho, porém ela encolheu. Sim, correto. Excelente, você disse tudo. Realmente houve uma regressão. Nós tivemos um encolhimento, segundo a CEPLAN, de 13%, apurado nos últimos 4 anos. Repito, contas cresceu quanto? 300%. Então, assim, repito, segundo a Secretaria de Planejamento do Estado, numa audiência pública em outubro do ano passado, diz que a Defensoria é a única do sistema de justiça que encolheu 13%. E bem mencionado por você, por que crescemos? Nós partimos só de atendimento ao público, à população vulnerável, de 194 mil atendimentos em 2014. Em 2018 nós superamos 500 mil. Foram mais de 500 mil atendimentos, somente atendimento agendados e efetuados nos núcleos da Defensoria. Isso porque, na prática, a gente tem nosso estado e metade dos municípios não tem Defensoria Pública. Exatamente. Nós tivemos aqui o fechamento de 15 núcleos recentemente. Na verdade, naquele momento da PEC dos gastos públicos de congelamento, a Defensoria já sofria com um atraso no repasse do 12º. Qual que é o salário do órgão público? É o 12º, é o repasse mensal do orçamento. Do 12º atrasado, o Defensor-Geral, num ato administrativo de 2017, de outubro, ele suspendeu o atendimento em mais de 15 núcleos da Defensoria, 15 cidades. Qual que é o reflexo disso? Hoje nós temos centenas de milhares de pessoas, não só suspenso, mas fechada a porta da Defensoria para recebê-los e acompanhar o processo, bem como demandas de urgência, né? Nós temos vários. Então, isso o que acontece?
é o reflexo do não repasse do valor da defensoria. Com o atraso no duodécimo, ficou inviável abrir as portas, porque a forma de abrir a porta da defensoria é o repasse por meio do custeio, para pagar locação, água, luz, serviço essencial, limpeza do núcleo. Isso já vinha sendo feito pelo próprio defensor ou defensora. Então eles tiravam do dinheiro do bolso para pagar, limpeza, comprar café, limpeza, desinfetante. Tudo para a população. Exatamente, para consertar ar-condicionado, população sem ar, passando calor. O defensor tirando do bolso esse serviço essencial. Quando foi visto pela administração superior que não dava mais, porque isso o aporte... foi até agora. Foi até agora. O ano passado, por exemplo, mesmo com fechamento de 15 núcleos, 2018 nós passamos capengando. Por quê? Porque houve aquele decreto do governador de modo a escalonar o repasse de folha e custeio. Então a defensoria teve que se readequar, dizendo não em diárias, não em cumulação, porque o que é a diária? É o defensor cumular um núcleo ao outro e poder chegar até lá, ter combustível. A nossa diária hoje, ela é uma diária de 2014. 2014 as coisas aumentaram, hoje tem defensor reclamando que para acumular núcleo, ele não tem o valor da diária, não dá para pagar o combustível de ida e volta. Por isso que muitos defensores na época até pernoitavam e dormia dentro do próprio núcleo. Nós tivemos casos de defensor dormindo no núcleo, levando o colchão para não ter despesa com hotel. Nossa, esse reflexo quem sente? A população. A população, porque quando a população chega, qual que é o nosso carro-chefe? É o vulnerável, a pessoa ser bem atendida. O nosso carro-chefe é o atendimento. E ainda existe aquela ideia, João, assim, nossa, mas defensor, eles são advogados de bandido. Tem muito. Ainda tem essa ideia, porque está na Constituição Federal, todo cidadão, né, todo ser humano tem direito à defesa. Sim, assim como está na Constituição, que o papel de proteção do vulnerável, hoje com a nova emenda constitucional 80, o defensor ele tem um papel de tutela individual e coletiva. O que é isso? Educação em direitos, atendimento à comunidade, mutirões, tutela coletiva, serviços de água, falta água nos bairros, energia, creche. Nós não resolvemos mais uma questão individual. A população vulnerável e coletiva. Né? Nós temos o grupo de mães. Na tutela penal, muito bem dito por você, mencionado, nós também temos que entender que o preso sem assistência, a preso segregado, ainda que provisório, que gera ainda mais ansiedade porque ele está à espera da sentença, se ele não tiver orientação, ele sai muito pior do que entrou. Na verdade, além de sair pior, ele pode cometer outros delitos contra mim, contra você, contra a sociedade. E nesse todo, nós temos projetos brilhantes, como em Mato Grosso, o projeto com a Assembleia Legislativa, idealizado pela defensora Giovana Santos, Livro que Livra. É o quê? Fomentar e estimular a leitura dentro do sistema prisional, para que a pessoa tenha acesso ao conhecimento. Conhecimento e educação que liberta. Por isso que é importante fomentar isso. Nós temos que evitar o preso ocioso, a pessoa ociosa. Nós temos outras frentes que as pessoas também precisam entender. Nós temos mães dentro do presídio, nós temos lactantes. Uma mãe que é separada da criança, do filho recém-nascido, ela não vai ter o período de amamentação, que é o período de maior sensibilidade. Eu lhe pergunto, essa mulher revoltada, ela sai e vai praticar o quê? Sem esperança, sem família, ela vai voltar-se contra nós, contra a sociedade. Então é importante saber que, além de estar na lei de execução penal, na Constituição Federal, a questão da dignidade humana, inclusive do preso, porque ele é um ser humano, é importante ressocializá-lo para que ele chegue e não venha a reincidir, porque a reincidência é algo que a Defensoria luta todos os dias para que não ocorra. Então esse papel, né, da Defensoria, ele tem também esse propósito do preso se sentir assistido e com isso ter uma transformação. Ressocializador. Na verdade, a ressocialização é um princípio basilar na lei de execução penal. Ressocializá-lo, educá-lo, fomentar meios e ferramentas para que ele se liberte daquele ato e venha a servir e viver em sociedade de forma mais pacífica, reinserir no mercado de trabalho. Nós temos vários defensores que encaminham, junto com empresas, o preso para o mercado de trabalho. Isso não é só para detração, só para desconto na pena. Pelo contrário, isso é uma forma de reinseri-lo e dizer, ele terá a condição de trabalhar, sustentar a família e, se Deus quiser, que é o nosso objetivo, não voltar à criminalidade. E, João, o defensor ele pode dizer, não, esse processo eu
não quero participar, não quero. Ele tem essa autonomia? Não, o defensor ele não tem independência funcional para dizer que isso ele pode ou quer ou não fazer. A independência funcional do defensor é uma prerrogativa que ela tem como basilar a defesa do próprio vulnerável, que é do assistido. Então a independência muitas vezes é dizer, olha, eu não tenho condição de fazer esse júri de um dia para outro, porque eu preciso de tempo hábil para estudar o caso. Então toda a nossa independência, ela é voltada para a garantia. Julgamento, né? De julgamento dos nossos valores e crenças. Não pode. Mesmo que ele tenha a possibilidade de declinar por foro íntimo, ele não pode simplesmente por liberdade dizer eu não vou defender essa pessoa. Ele tem que defender. O foro íntimo é uma questão pessoal. Vamos supor, uma das pessoas que procura a defensoria é parente do defensor ou da defensora. Justificativa, é inimigo íntimo, amigo pessoal. Então isso são os casos em que a própria CPC prevê de impedimento ou suspeição. João, no último diagnóstico, a gente tem dados recentes que nós temos em Mato Grosso juízes, né? 295 magistrados, promotores 244 promotores, são 297 varas judiciais e defensores 187 defensores. Então o que acontece nessas varas, nessas comarcas em que não tem a figura do defensor público? Como é feita qual é a solução? Bom, é por isso que nós temos reiteradamente dito, se não for analisado o PTA, o Plano de Trabalho Anual da Defensoria, de modo que o orçamento possa abranger tudo isso, nós teremos, na verdade, que enxugar gelo. Quando nós temos 295 magistrados e 244 promotores e promotoras, nós estamos a descumprir a Emenda Constitucional 80, que prevê em seu parágrafo 1º e 2º, um defensor no mínimo para cada unidade jurisdicional. Ou seja, um defensor para cada juiz e promotor. Na prática, nós estamos bem aquém disso, menos de 50% das comarcas, e todo esse déficit eclode justamente nessa cobrança de juiz em ACP do MP. Só que é importante que todo o sistema de justiça cobre também um orçamento digno, porque quando nós temos um orçamento digno e o crescimento da receita orçamentária para todo o sistema de justiça e órgãos autônomos e a defensoria encolhe 13%, essa disparidade, essa ausência de isonomia reflete na ponta, que são núcleos fechados ou comarcas sem qualquer assistência da defensoria. Então, o atual governador se comprometeu a estudar o plano de trabalho da defensoria. Vai vir durante o ano, por meio de 10º, um aporte de 5 milhões. Não é suficiente, mas aí os atos de gestão competem ao defensor-geral, de modo que ele vai escolher as prioridades da defensoria. Então o que falta é vontade política? Falta, em 20 anos faltou e muita vontade. O que não faltou, na verdade, sobrou foi promessa. O termo que eu mais ouvi na defensoria em 15 anos é que nós seríamos a prioridade. Então eu até digo... Quando foi prioridade a defensoria? Na defensoria nunca foi prioridade. Eu só espero que essa promessa de prioridade não vire, na verdade, maior revolta nos colegas, porque nós já temos colegas estudando para outros concursos, colegas desistindo, porque essa prioridade não se cumpriu. Então hoje, na verdade, nós não buscamos prioridade. Nós buscamos um mínimo existencial, estrutural, para que a defensora e o defensor possam trabalhar de forma condigna. Até porque se ele tiver estrutura, o assistido na ponta, a nossa razão de existir, será bem atendido e terá estrutura. Terá água, terá banheiro nos núcleos, terá condição física de ser recebido no período de chuva. Se você for a Várzea Grande, vocês vão verificar que a população sofre muito, porque a área externa é pequena. Nós não temos uma área coberta, então em período de chuva as pessoas tomam chuva, lá vira um brejo. Eu até brinquei esses dias com o maior respeito aos colegas, que o melhor de estrutura de Várzea Grande é o pé de siriguela, porque na verdade é a única coisa que sobrevive e dá frutos durante anos. Os demais, os colegas têm enxugando gelo e feito um trabalho hercúleo, até para acobertar e receber os assistidos, porque Várzea Grande é o segundo maior polo do estado. Segundo maior polo do estado ali, a criminalidade ali, né? Ou a busca, né, das pessoas pela... E já há déficit defensor, tanto que o novo defensor geral, agora o atual defensor, já assinou um termo para buscar uma nova sede, bem como receber a população de forma condigna, assim como em várias cidades do estado.
Ontem foi assinado em Alta Floresta também a doação de um terreno, ou seja, a Defensoria expandiu e cresceu. É um serviço macro extremamente fundamental para a população. É uma assistência jurídica integral e gratuita, então ela precisa ser valorizada, tanto pela economia aos cofres públicos. Quando você fala economia em cofres públicos, quando não existe o papel do defensor, é nomeado um dativo e aí é um gasto que poderia reverter para a Defensoria, vai para outro segmento. Exatamente. Bem, primeiramente quanto aos dativos, nós queremos dizer para todos os advogados e advogadas que o fazem que a Defensoria é favorável ao pagamento. Tomamos conhecimento que tem um déficit muito grande que não tem sido pago. Nós somos favoráveis ao pagamento, porque foi um serviço prestado e tem natureza alimentar, que tem que ser pago com prioridade. A única coisa que nós discordamos é, onde não há defensoria, onde não houver, é nomeado um dativo para processos pontuais. Nós dissemos há pouco que a defensoria não atua só no processo, no judicial. A atuação é extra, é macro, é na comunidade, é fora do gabinete, é social, é em conselhos da comunidade, mutirões, prevenção de conflitos e educação em direitos. Tudo isso se faz fora do gabinete, fora do fórum, especialmente. Claro que o tribunal e a defensoria têm parceria em diversos projetos, Sim. como o Ribeirinho Cidadão. Mas como a gente atua no modo extra, a nossa capilaridade é integral, ela é macro. Por ser integral, a gente diz que o custo-benefício do dativo para o Estado hoje custa 77% mais do que uma defensoria. Então o dativo custa mais 77% do que um defensor. Esse é o custo onde tem dativo e onde tem defensoria. O último levantamento, que foi o diagnóstico da defensoria, realizado em 2018. Por que esse valor não é remanejado? Exatamente, por isso que a gente fala, em vez de gastarmos mais e todos os anos com dativo, vamos fazer um planejamento orçamentário financeiro, de modo que, paulatinamente, esse valor venha a ser repassado para a defensoria e se diminua a nomeação com dativo. Lembrando, por exemplo, um júri, R$20 mil. Um defensor numa comarca, além do júri, além dos atendimentos ou de vários júris... Ele tem um salário júris, mensal para fazer uma série de coisas. Exemplo. Então, diferente de um dativo que vai receber um valor específico para aquele. Que é justo, claro, a questão não é, né, é justo ela ganhar por isso. Mas a questão é, se existe o defensor e tem, né, toda essa possibilidade de se valorizar e respeitar o que a lei, a legislação determina, por que está acontecendo dessa maneira? Exatamente. Quando a Constituição 134, as economia leis é orgânicas, essa? É uma economia, na verdade, irreal, porque ela não existe, é falaciosa. Na verdade, quando nós temos a defensoria, que atua em toda a gama, esse valor que seria só de um tribunal do júri, de um tribuno, esse valor repassado à defensoria, um defensor no começo de carreira no interior, início, ele ganha bem menos que isso, né, do que 20 mil líquido, bem menos, e no início ele faz, além de vários júris na semana ou no mês, ainda tem um atendimento à população e à tutela judicial. Vamos supor, 200 processos, se colocar pela tabela da ordem no mês, custaria em torno de 500 mil aos cofres públicos. Um defensor ganhando menos de 20, ele faz tudo isso. Por isso que é importante o princípio do concurso público, um defensor qualificado. É também um pedido da associação para abrir concurso público, sim, ter essa sim. sensibilidade para que se abra mais concurso público? É o que eu ia dizer. Agora, exatamente por essa disparidade. Existe alguma promessa de concurso público para a defensoria? Na verdade, é o seguinte, nós temos 65 cargos vagos atualmente. Nós temos alguns já na fila de espera para nomeação. Por isso que nós usamos os números dados, inclusive, do portal do Tribunal, do Ministério Público, de que 295 juízes, 244 promotores, nós queremos chegar no mínimo ao número de promotores. Então, onde há um promotor, um órgão acusador no júri, tem um órgão defensor. Se nós tivéssemos essa paridade, com certeza a população estaria mais bem tutelada, protegida e assistida juridicamente. Mas para isso é importante o aporte orçamentário. Por isso que eu digo que o PTA da Defensoria, ele gira em torno de 200 milhões para tudo. Claro que é no mundo ideal. Com menos disso, dá sim para o gestor fazer uma projeção. À medida que vier o aporte, vindo o aporte, ele contrata defensores, nomeia, então, porque já estão concursados. E já tem. Uma das bandeiras é a nomeação, o concurso, então, nomeação dos aprovados. Sim. Espera dos aprovados e um novo concurso público. E lembrando que na lei, o número de vagas já está em lei, está aprovado, está prontinho para ser provido esse cargo. Vontade política também. Vontade política, é o que a gente mais
conclama todos os dias. João, para a gente finalizar, serviço da Defensoria Pública para o cidadão. Destaca alguns. Olha, estamos assistindo e falando, nossa, afinal de contas, né? Eu não pratiquei, como você disse, né? Não é só a questão penal que fica muito vinculada à imagem do defensor público, mas quais serviços, assim, para o cidadão? Bem, e projetos sociais também que a Defensoria tem, né? Na verdade, há 15 anos como defensora, acompanhando a Defensoria desde 99 em Mato Grosso, nós temos orgulho de falar que atuamos em praticamente todas as áreas. Fundiária, regularização de terra, de registro, daquele pequeno imóvel, a casa da pessoa. Nós temos um núcleo, o núcleo de saúde, que está em voga, principalmente um tema espinhoso, que há anos se arrasta. A saúde, nós temos os plantões 24 horas para lutar por uma vaga na UTI, por um procedimento, por medicamento. A pessoa está nessa angústia, ela pode buscar a orientação da Defensoria Pública? Pode procurar a Defensoria Pública. Nós temos a tutela no consumidor, do qual eu sou titular. A tutela consumidor que envolve energia, plano de saúde, problema envolve de energia, água. Procura a Defensoria Pública. A gente está dando mais trabalho lá para você. Sim. Nós temos o carro-chefe da Defensoria, que a gente fala que é a maior gama, que é a família e sucessões, divórcio, alimentos, execução. Tudo isso é feito pelo Balcão da Cidadania, que fica na Avenida do CPA, na entrada do Terra Nova, do Canjica. Estamos ali no America Business atendendo. O Balcão da Cidadania, gratuitamente. Nós temos lá também o núcleo de atendimento para inventário, arrolamento, herança, ações de reparação de danos, né? Quem teve um dano, sofreu, pode procurar a Defensoria, também ali gratuitamente. Nós temos a solicitação de segunda via de documento, gratuita, por meio da expedição de uma declaração de hipossuficiência, que é a de vulnerabilidade que a pessoa leva para conseguir a gratuidade, fazer o RG. E nós temos outras, como infância e juventude, a questão de obtenção e luta por uma vaga na creche, adoção da Defensoria, isso tudo, inclusive também a tutela penal, que seria a tutela no ato infracional para o adolescente infrator. Então é uma gama grande que nós temos orgulho de estar, além da criminal, que nós mencionamos bastante contigo, no sentido de que qualquer um que sofra um processo, seja por ato praticado ou não, pode procurar no núcleo criminal, que fica ao lado da OAB, ali no Centro Político Administrativo. Portanto, a nossa gama é grande, de direitos humanos, a nova roupagem, educação em direitos, projetos sociais. Nós temos os mutirões com vários parceiros em Cuiabá e em todo o Mato Grosso, projetos que levam a maior cidadania, mais conhecimento, mais informação, e a Defensoria é isso, proteção integral do vulnerável. João Paulo Dias, meu entrevistado de hoje.